Naquela pequena cidade, onde todos se conheciam pelo nome e os segredos eram guardados sob olhares silenciosos, uma jovem mãe chamada Camila recebeu de presente um berço antigo, herdado de uma tia distante que havia falecido recentemente. O móvel, de madeira escura, estava coberto por marcas de tempo e possuía entalhes estranhos, figuras que mais pareciam pequenos rostos contorcidos em expressões de dor. No começo, Camila achou apenas uma peça antiga e charmosa, perfeita para o filho recém-nascido que ela esperava ansiosamente. Mas logo que o berço entrou em sua casa, a atmosfera do lugar pareceu mudar. O ar ficou mais pesado, as noites mais longas, e o choro do bebê, ainda na barriga, começou a se intensificar em horários incomuns, como se já pressentisse algo terrível. Assim que nasceu, o pequeno Rafael foi colocado no berço herdado. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, até que os choros começaram a ecoar de forma estranha. Não eram apenas os sons de um bebê, havia ecos, como se outra voz, mais grave, acompanhasse o lamento. Camila e seu marido, Daniel, tentavam se convencer de que era apenas cansaço ou imaginação causada pelas noites mal dormidas. Mas na terceira noite, quando Camila entrou no quarto, encontrou o bebê deitado de lado, observando fixamente os entalhes na madeira, como se estivesse interagindo com eles. Os olhos de Rafael se fixavam em pontos específicos, e sua risada suave parecia responder a sussurros que apenas ele ouvia. As coisas pioraram quando outras mães da vizinhança começaram a relatar pesadelos perturbadores depois de visitarem a casa. Todas sonhavam com bebês que não paravam de chorar, cujos rostos se deformavam em expressões monstruosas, sempre dentro de um berço escuro. Algumas acordavam com marcas de arranhões nos braços, como se mãos minúsculas as tivessem atacado durante o sono. Camila, desesperada, procurou uma pediatra, mas os exames mostravam que Rafael era perfeitamente saudável. No entanto, as noites eram insuportáveis. O choro vinha acompanhado de batidas no berço, como se algo quisesse sair dali, preso entre a madeira e os sussurros. Certa madrugada, sem conseguir mais suportar, Camila resolveu investigar a origem do berço. Descobriu que sua tia nunca tivera filhos, mas que havia trabalhado como enfermeira em uma antiga maternidade que fechou após uma série de mortes inexplicáveis de recém-nascidos. Lendas locais diziam que os bebês que morriam ali não descansavam em paz, que alguns objetos do hospital foram levados às pressas antes do fechamento, incluindo aquele berço. Cada entalhe na madeira parecia representar um dos pequenos que havia partido prematuramente. Quanto mais Camila olhava para os desenhos, mais nítidos se tornavam os detalhes, até que ela jurou ver olhos se movendo dentro dos rostos talhados. Sem saber o que fazer, Camila procurou uma benzedeira da região, que ao olhar o berço empalideceu e se recusou a tocá-lo. Apenas disse que aquele objeto não pertencia ao mundo dos vivos. A benzedeira revelou que, para se livrar da maldição, seria necessário devolver o berço ao local de origem e realizar um ritual de despedida, pedindo que as almas dos bebês fossem libertadas. Mas Daniel, cético, recusou a ideia e insistiu em manter o móvel, alegando ser apenas uma superstição. Naquela mesma noite, o choro de Rafael se transformou em gritos de desespero, e o casal percebeu que algo além deles estava tentando dominar a criança. O ápice aconteceu em uma tempestade. Os trovões se misturavam ao som insuportável do bebê, e o berço começou a balançar sozinho, violentamente, como se mãos invisíveis o empurrassem. Camila correu e tentou pegar o filho, mas sentiu uma força fria prendendo seus braços, como se dezenas de pequenas mãos segurassem seu corpo. Foi Daniel quem conseguiu arrancar Rafael dali, mas ao olharem para dentro do berço, viram dezenas de rostos minúsculos se contorcendo e chorando, clamando por algo que não conseguiam ter desesperados. Os dois levaram o berço para a antiga maternidade abandonada e o deixaram lá, ouvindo os choros diminuírem até cessarem por completo. Rafael sobreviveu, mas até hoje, quando dorme, às vezes olhando para o nada,
como se lembrasse das vozes que o embalaram nos primeiros dias de vida. Quando Mariana e Felipe decidiram comprar uma antiga casa no interior, acreditavam que estavam realizando um sonho. O imóvel era grande, espaçoso e tinha um valor bem abaixo do mercado. O corretor apenas mencionou que a casa tinha história, mas o casal ignorou os comentários, ansiosos para começar a vida em família, já que Mariana estava grávida de gêmeos. No entanto, ao explorar os cômodos, encontraram uma porta trancada no andar de cima, escondida atrás de um armário pesado. A madeira estava rachada, como se tivesse sido forçada várias vezes, mas ao tocarem nela, sentiram um arrepio estranho, como se algo no ar se recusasse a ser esquecido. Dias depois, contratando um chaveiro, conseguiram abrir a porta. Dentro, havia um quarto infantil, congelado no tempo. O papel de parede era enfeitado com desenhos de bebês, mas todos os rostos estavam riscados, como se alguém os tivesse apagado com raiva. No centro do cômodo, 2 pequenos berços enferrujados se encontravam lado a lado. O cheiro de mofo era sufocante, mas o que mais perturbou Mariana foi uma estranha sensação de tristeza que tomou conta dela, como se vozes chorosas ecoassem de cada canto. Ela jurou ter ouvido um leve soluço, mas Felipe tentou acalmá-la, dizendo que era apenas imaginação de grávida. Naquela noite, quando já estavam deitados, o silêncio da casa foi quebrado por um som inconfundível: choro de bebê. Mariana se levantou assustada, acreditando que podia ser alucinação, mas Felipe também ouviu. O som vinha exatamente do cômodo recém-aberto. Quando chegaram à porta, o choro cessou, deixando apenas o eco do vento atravessando as frestas da casa. O casal decidiu trancar novamente o quarto, mas de madrugada, ouviram passos pequenos correndo pelo corredor, como se crianças estivessem brincando ali. Mariana sentiu o coração disparar e pela primeira vez teve medo do lugar onde iria criar seus filhos. Vasculhando os armários antigos, encontraram um diário empoeirado. As páginas falavam de uma mulher chamada Joana, que havia morado naquela casa décadas atrás. Joana descrevia a luta para manter vivos seus gêmeos recém-nascidos, mas relatava que algo obscuro rondava os berços à noite. Segundo suas palavras, os bebês choravam sem parar, como se vissem algo que ela não podia enxergar. Depois de algumas semanas, Joana escreveu sua última entrada. Eles não pararam. Agora sei que não pertenciam a este mundo. Hoje, o silêncio reina, mas o preço foi alto demais. Após essa frase, nenhuma outra anotação foi feita. Ninguém nunca mais soube do paradeiro de Joana. As semanas se passaram e o fenômeno ficou insuportável. O choro ecoava todas as noites. Arranhões apareciam nas paredes do quarto trancado. Certa madrugada, Mariana viu o reflexo de 2 pequenos rostos pálidos no espelho do corredor, olhando fixamente para ela. Desesperada, correu até o cômodo. Ao abrir a porta, encontrou os 2 berços balançando sozinhos, como se mãos invisíveis embalassem crianças inexistentes. O ar estava gelado e os soluços se transformaram em gritos agudos, fazendo com que Felipe puxasse Mariana para fora dali, temendo que algo pior acontecesse. Quando os bebês de Mariana nasceram, os choros cessaram misteriosamente por alguns dias, como se a casa tivesse se acalmado ao receber novas vidas. Mas na terceira noite em casa, enquanto os gêmeos dormiam, o som voltou. Não vinha mais do cômodo antigo, mas do quarto deles. Mariana acordou com os pequenos berços balançando sozinhos. Por um instante, viu 2 sombras infantis debruçadas sobre seus filhos, embalando-os como se quisessem levá-los embora. Ela gritou e correu, mas as sombras desapareceram rapidamente, deixando apenas o eco de uma risada suave. Desde então, o casal nunca mais conseguiu dormir em paz, pois sabiam que aquela casa não estava apenas assombrada, ela parecia exigir o sacrifício de bebês para manter seu silêncio eterno. Na beira de uma estrada quase deserta, existia um prédio que chamava a atenção de quem passava. Era uma antiga creche, desativada há mais de 20 anos,
que agora se erguia como um fantasma de paredes descascadas e janelas quebradas. Os moradores das redondezas evitavam até mesmo olhar para aquele lugar, dizendo que, ao anoitecer, era possível ouvir risadas infantis vindas do interior, seguidas de choros que ecoavam pelo vento. Mesmo assim, um grupo de jovens resolveu explorar o local em uma noite de desafio, levando lanternas e celulares para registrar tudo. Eles não sabiam, mas ao cruzar os portões enferrujados, entraram em um território que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Assim que acenderam as lanternas, perceberam que o tempo parecia não ter destruído totalmente o interior. Havia brinquedos espalhados pelo chão, pequenos carrinhos, bonecas sem olhos e cadeirinhas infantis em fila, como se alguém tivesse simplesmente abandonado o lugar às pressas. O silêncio era sufocante, até que um dos jovens, Bruno, chutou uma bola esquecida em um canto. A bola rolou sozinha para o corredor e voltou, como se tivesse sido arremessada de volta. O grupo riu nervosamente, tentando se convencer de que era apenas o vento, mas todos sabiam que o corredor estava fechado, sem janelas abertas. Seguindo a bola, eles avançaram até um corredor estreito, onde as paredes estavam cobertas por desenhos feitos com giz de cera. Eram rabiscos infantis, mas alguns mostravam figuras sombrias, com olhos grandes e negros, sempre observando os pequenos que desenhavam. De repente, uma das garotas, Ana, jurou ter ouvido vozes baixas chamando seu nome, como se várias crianças sussurrassem ao mesmo tempo. A cada passo que davam, as lanternas piscavam e a sensação de que estavam sendo seguidos aumentava. O ar ficou pesado, trazendo um cheiro doce e enjoativo, semelhante a leite azedo misturado com sangue. Eles entraram em uma sala maior, que parecia ter sido o dormitório dos bebês. Havia fileiras de berços enferrujados, alguns ainda cobertos por cobertores encardidos. No canto, uma cadeira de balanço rangia sozinha, movendo-se lentamente, como se alguém invisível estivesse embalando uma criança. Ao se aproximar, Bruno iluminou o interior de um dos berços e deixou escapar um grito. Dentro, havia uma boneca de porcelana com o rosto rachado, mas seus olhos se moveram, acompanhando o feixe da lanterna. A partir desse instante, o clima de brincadeira acabou. Todos sentiram que não eram mais visitantes, mas intrusos indesejados. No centro da sala, encontraram uma antiga pasta com relatórios da creche. Neles, estava registrado que, no último ano de funcionamento, mais de 10 bebês morreram misteriosamente durante o sono, sem causa aparente. Os pais processaram a instituição e o lugar foi fechado. Mas o detalhe mais perturbador estava no final. Cada morte acontecia sempre na mesma noite do mês, como se fosse um ciclo inevitável. Nesse momento, a porta atrás dele se fechou com estrondo, e o som de choro começou a encher o quarto, vindo de todos os berços ao mesmo tempo. As bonecas dentro dele se levantaram lentamente, mexendo braços e pernas como se fossem recém-nascidas de verdade. Apavorados, os jovens correram pelo prédio, mas o caminho parecia se repetir, levando-os sempre de volta à sala dos berços. Ana, trêmula, ligou a câmera do celular e implorou por ajuda, gravando tudo. No vídeo, que foi encontrado semanas depois, era possível ver sombras pequenas correndo atrás deles, com risadinhas infantis ecoando pelos corredores. O registro termina abruptamente, com a câmera caindo no chão e mostrando o reflexo de dezenas de rostos pálidos olhando fixamente para a lente. Nenhum dos jovens foi visto novamente, e a creche permanece interditada, mas quem passa por ali garante ouvir, nas madrugadas mais silenciosas, o som de passos miúdos e de bebês chorando atrás das janelas quebradas. Clara era uma jovem que buscava desesperadamente um trabalho noturno para complementar sua renda. Quando encontrou o anúncio de uma família rica procurando uma babá para cuidar de seu bebê, não pensou duas vezes. O salário era alto, mas havia uma condição. Ela deveria permanecer no quarto da criança a noite inteira, sem sair em hipótese alguma, não importasse o que ouvisse. Achando aquilo apenas uma excentricidade de pessoas ricas, Clara aceitou. Na primeira noite, foi apresentada ao pequeno Miguel,
um bebê de poucos meses, que dormia em um berço branco no centro de um quarto impecável. Tudo parecia normal, até a meia-noite. Ao soar as 12 badaladas do relógio, Miguel acordou chorando. Clara correu para pegá-lo, mas percebeu algo estranho. O quarto estava mais frio, e o choro parecia ecoar em camadas, como se várias vozes infantis chorassem ao mesmo tempo. Ela embalou o bebê até que ele adormeceu novamente, mas, ao deitá-lo no berço, percebeu que as sombras nas paredes se mexiam sozinhas, formando figuras alongadas que pareciam observá-la. Tentando manter a calma, Clara se sentou na poltrona e decidiu ignorar, mas os olhos da criança estavam fixos no teto, acompanhando aquelas formas escuras. Na segunda noite, o fenômeno voltou, mas dessa vez Clara ouviu algo além do choro. Passos leves circulando pelo quarto. Virando-se rapidamente, ela viu, por um instante, a silhueta de uma mulher encurvada sobre o berço, como se embalasse Miguel. A figura desapareceu assim que Clara piscou, deixando apenas o bebê sorrindo para o nada, como se ainda visse sua babá invisível. A jovem tentou contar aos pais da criança no dia seguinte, mas eles apenas pediram para que ela seguisse as instruções, reforçando que sair do quarto poderia ser perigoso. Aquela frase não saiu da cabeça dela. Na terceira noite, Clara adormeceu na poltrona, mas foi acordada por um som horrível, o berço rangendo como se estivesse sendo balançado por mãos pesadas. Quando abriu os olhos, viu Miguel dormindo tranquilamente, enquanto o móvel se movia sozinho, com força. As sombras agora formavam braços finos que se estendiam pelas paredes, tentando alcançar o bebê. Clara correu e o pegou nos braços, mas sentiu algo puxando de volta, como se mãos invisíveis tentassem arrancá-lo dela. Em pânico, começou a rezar, e tudo parou de repente, deixando apenas um silêncio denso e sufocante. Perturbada, Clara decidiu investigar. Conversando discretamente com uma vizinha, descobriu que a antiga babá havia enlouquecido e desaparecido dentro da casa anos atrás, logo após a morte do primeiro filho da família. Segundo rumores, a mulher se recusava a deixar o quarto do bebê e dizia que precisava cuidar das crianças para sempre. Desde então, qualquer pessoa que passava a noite ali relatava fenômenos assustadores. Clara percebeu que não estava apenas enfrentando uma sombra qualquer, mas o espírito da antiga babá, ainda presa àquela função eterna e sombria. Na última noite de trabalho, Clara decidiu que não suportaria mais. Pegou Miguel nos braços e tentou sair do quarto quando o relógio marcou meia-noite. Mas, assim que tocou a maçaneta, uma força brutal a lançou contra a parede. O quarto inteiro se fechou em escuridão e a figura da babá apareceu diante dela, alta, magra, com o rosto consumido por sombras. Com uma voz rouca, a entidade disse: "Ele é meu. Todos eles são meus." O bebê começou a rir, estendendo os bracinhos para a mulher sombria. O grito de Clara ecoou pela casa, mas quando os pais entraram pela manhã, encontraram apenas Miguel dormindo tranquilamente no berço. Da jovem babá, nunca mais se ouviu falar. O prédio abandonado da antiga maternidade municipal sempre foi alvo de boatos e histórias sombrias. Localizado em um bairro afastado, cercado por mato alto e muros pichados, o lugar estava fechado há mais de 30 anos, após uma série de casos inexplicáveis envolvendo recém-nascidos. A lenda mais conhecida dizia que dezenas de bebês morreram misteriosamente durante os primeiros dias de vida, sempre no mesmo corredor do hospital, onde funcionava a enfermaria neonatal. Pessoas que moravam próximas garantiam ouvir choros de criança ecoando pelas janelas quebradas durante a madrugada, como se as almas ainda estivessem presas ali. Apesar disso, um grupo de estudantes de medicina, curiosos e fascinados pelo oculto, resolveu entrar no local para gravar um documentário amador. Eles acreditavam que a história não passava de superstição, mas logo perceberam que a verdade era muito mais assustadora do que qualquer lenda inventada. O grupo entrou pelo portão enferrujado, armados com lanternas, câmeras e a coragem típica de quem não conhece o perigo. O cheiro de mofo era quase insuportável,
e as paredes descascadas ainda guardavam placas com palavras como enfermaria, berçário e sala de parto. Ao avançarem pelos corredores, ouviram um rangido metálico. Seguindo o som, encontraram uma fileira de carrinhos de bebê cobertos de poeira, alinhados como se estivessem prontos para receber novos pacientes. De repente, um dos carrinhos começou a se mover sozinho, deslizando alguns centímetros pelo chão. As rodas giraram lentamente, até que pararam de frente para uma das jovens, Isabela, que sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se algo dentro daquele carrinho invisível a observasse com olhos famintos. Mais adiante, encontraram uma sala administrativa ainda intacta. Nela, havia um enorme quadro de registros, com nomes escritos em caligrafia antiga. Cada linha trazia o nome de uma mãe, seguido do nascimento do bebê, e ao lado, uma palavra marcada em vermelho: óbito. Havia dezenas de registros, sempre com a mesma observação clínica: morte súbita sem explicação. O silêncio do grupo foi interrompido quando o quadro caiu da parede sozinho, revelando atrás dele uma pintura grotesca, feita provavelmente com sangue seco. O desenho mostrava dezenas de pequenos rostos de bebês, todos sem olhos, estendendo os braços em direção ao observador. Nesse instante, as lanternas começaram a falhar e um som abafado de choro preencheu a sala, como se os registros despertassem a lembrança das mortes. Com o coração acelerado, decidiram seguir até a antiga enfermaria neonatal. Ao abrirem a porta, o fedor de coisa podre tomou conta do ar. Dentro, dezenas de berços enferrujados estavam alinhados em fileiras, cobertos por lençóis amarelados. Cada berço parecia ocupado, mas ao levantarem um dos lençóis, encontraram apenas bonecas antigas, algumas quebradas, outras com os rostos derretidos, como se tivessem sido queimadas. Porém, o mais perturbador era que todas as bonecas estavam viradas para a entrada da sala, encarando-os em silêncio absoluto. De repente, uma delas moveu a cabeça lentamente, como se acompanhasse o movimento de um dos estudantes. A câmera registrou tudo, os olhos de vidro da boneca piscando, antes que um grito estridente de bebê ecoasse dentro da enfermaria, fazendo todos quase enlouquecerem de medo. Assustados, tentaram fugir, mas um dos jovens, Lucas, tropeçou em um armário e derrubou uma caixa antiga. Dentro, havia papéis médicos e um diário de uma enfermeira chamada Helena. Nas páginas, ela descrevia noites intermináveis em que os bebês choravam sem parar, mesmo sem estarem doentes. A mulher acreditava que havia algo maligno sugando a vida deles. A última anotação, escrita às pressas, revelava um ritual de proteção interrompido. Eles não querem ir embora. As mães choram, mas nada adianta. Amanhã, tentaremos fechar a passagem. Se falharmos, eles ficarão presos aqui para sempre. Quando Lucas terminou de ler, a porta da enfermaria se fechou sozinha com violência. O som de dezenas de choros preencheu o local, misturado a risadas agudas. Era como se todos os bebês mortos naquela ala tivessem acordado ao mesmo tempo. O grupo entrou em desespero. As câmeras capturaram sombras pequenas correndo entre os berços, mãos invisíveis puxando suas roupas, arranhões surgindo em seus braços. Isabela foi a primeira a cair, arrastada por algo que saiu debaixo de um dos berços. Seus gritos ecoaram até se transformarem em silêncio absoluto. Os outros correram em direção à saída, mas o corredor parecia se esticar infinitamente, levando-os sempre de volta à sala dos carrinhos. As lanternas falhavam, mas as câmeras registraram o último momento. Uma figura feminina, vestida como enfermeira, segurando dois bebês sem rosto nos braços, caminhando lentamente em direção ao grupo. A filmagem termina em um clarão e em um choro coletivo que parece vir de todos os cantos do hospital. Nenhum dos estudantes voltou para casa naquela noite. O vídeo, recuperado dias depois por autoridades, foi arquivado sem explicações. O hospital continua abandonado, mas quem ousa se aproximar garante ouvir os ecos de pequenos gritos, como se cada alma ali aprisionada ainda pedisse, em desespero, para finalmente descansar. Na pacata cidade de Vila Clara,
Os moradores evitavam atravessar a praça central depois da meia-noite. Havia um motivo sombrio para isso. Um som estranho ecoava todas as madrugadas, semelhante a um coral de bebês chorando e rindo ao mesmo tempo. Muitos diziam que era apenas o vento passando pelos galpões antigos, mas os mais velhos afirmavam que aquilo vinha do casarão da esquina, uma construção abandonada que havia servido, décadas atrás, como orfanato para crianças indesejadas. As histórias contavam que, durante uma noite terrível, um incêndio consumiu parte do local e dezenas de bebês morreram sem sequer receber um nome. Desde então, os que ousavam se aproximar do casarão afirmavam ouvir canções de ninar distorcidas, entoadas por vozes pequenas e desafinadas, que prometiam embalar para sempre quem as escutasse. 3 amigos, curiosos e céticos, decidiram investigar. Marina, Gustavo e Rafael eram estudantes de jornalismo e buscavam criar um documentário de lendas urbanas. Para eles, o canto dos bebês seria apenas mais uma história exagerada de cidade pequena. Armados com câmeras, lanternas e gravadores de som, entraram no casarão pouco antes da meia-noite. O ar ali dentro era pesado, impregnado de fumaça antiga e poeira. Os corredores eram largos, mas o eco de seus passos soava como se alguém os acompanhasse. No caminho, encontraram berços carbonizados e brinquedos quebrados, como se tudo tivesse sido abandonado às pressas. Marina começou a sentir um mal-estar, mas insistiu em continuar, já que o relógio marcava 23 horas e 58 horas do fenômeno estava prestes a chegar. Quando o ponteiro bateu meia-noite, um som suave tomou conta do ambiente. Era uma melodia delicada, como um acalanto, mas distorcida, quase metálica. As vozes eram muitas, agudas e frágeis, todas infantis. No início parecia bonito, mas logo a música se transformou em algo aterrorizante. Risadas se misturavam ao choro, criando uma harmonia impossível de suportar. Os gravadores começaram a captar interferências e a câmera tremeu sozinha nas mãos de Rafael. Gustavo, mais cético, tentou localizar de onde vinha o som, mas percebeu que ele ecoava de todos os cantos, como se as paredes inteiras estivessem cantando. Os 3 se entreolharam em silêncio, o pavor estampado em seus rostos, enquanto a canção crescia em intensidade. Foi então que as sombras começaram a se materializar. Pequenas figuras rastejavam pelos corredores, seus corpos lembrando bebês, mas deformados, com cabeças desproporcionais e olhos escuros demais para serem humanos. As criaturas se moviam em silêncio, mas suas bocas se abriam e fechavam em sincronia com o canto. Marina caiu de joelhos, chorando, pois jurava ouvir seu próprio nome entre as vozes. De repente, um dos berços queimados rangeu, movendo-se sozinho, e dentro dele apareceu um corpo minúsculo envolto em panos chamuscados, que começou a se mexer como se estivesse vivo. A câmera de Rafael capturou tudo, mas logo caiu no chão quando uma das sombras puxou seu braço com força sobrenatural. Ao tentar se esconder em uma sala lateral, Marina encontrou documentos antigos em uma gaveta metálica ainda intacta. Eram registros do orfanato que descreviam práticas terríveis. Os bebês indesejados eram usados em experiências cruéis de isolamento, deixados sem contato humano por dias, apenas com músicas repetidas em discos de vinil. A intenção, segundo as anotações, era produzir silêncio absoluto nas crianças. Mas o resultado foi o oposto. Os pequenos morreram em agonia, gritando até o último suspiro. A canção que ecoava naquela noite não era do vento, era a repetição eterna dos lamentos dos bebês mortos, aprisionados no casarão como um coral macabro. Ao ler isso, Marina sentiu seu corpo gelar, pois percebeu que o canto estava agora dentro de sua mente, ecoando como se viesse de dentro dela mesma. Quando tentaram fugir, descobriram que a porta principal estava trancada, embora não houvesse chaveiro algum. As janelas batiam com força, como se mãos invisíveis impedissem qualquer saída. O canto se intensificou, transformando-se em um grito coletivo ensurdecedor. As pequenas figuras cercaram os 3, estendendo braços deformados, tentando tocá-los. Rafael foi o primeiro a ser levado. Seu corpo foi arrastado para dentro de um dos berços, que se fechou como um caixão. Gustavo lutou, mas desapareceu no corredor,
seu grito abafado pela canção. Marina, tremendo, conseguiu gravar suas últimas palavras antes de ser cercada. Eles querem que a gente cante com eles, para sempre. O áudio, recuperado dias depois em seu celular abandonado, termina com uma melodia infantil distorcida e uma risada aguda. O casarão ainda está de pé, e quem passa por ali garante ouvir o refrão distante, como um coral de bebês chamando por novas vozes para completar sua música maldita. Numa pequena cidade cercada por uma vasta floresta, moradores passaram a relatar um fenômeno estranho que se repetia sempre à noite. Um choro frágil, de bebê, ecoava entre as árvores mais densas, carregado pelo vento gelado que vinha das montanhas. Muitos acreditavam que fosse apenas imaginação ou animais imitando o som humano, mas os mais velhos diziam que aquele pranto vinha de algo muito mais sombrio. Maria, uma jovem curiosa e descrente de lendas, decidiu seguir o som numa madrugada. Armou-se apenas com uma lanterna fraca e o celular, convencida de que gravaria algo para provar que não havia nada além de coruja, seu reindeer da mata. Mas conforme caminhava, o choro parecia se mover, guiando-a por trilhas que nem mesmo os caçadores da região costumavam usar. O chão estava úmido, coberto de folhas podres, e a cada passo Maria tinha a sensação de estar sendo observada. O choro se intensificava, mas nunca parecia se aproximar de fato, como se algo brincasse com sua percepção, ora distante, ora muito perto. Foi quando ela avistou, entre os galhos retorcidos, uma pequena cesta de vime abandonada. Dentro dela, envolto em panos escuros, estava um bebê imóvel. Maria, em choque, aproximou-se com cuidado, mas assim que estendeu as mãos, a criança abriu os olhos completamente negros, sem pupilas, refletindo a luz da lanterna. Um frio percorreu sua espinha, e antes que pudesse reagir, o choro cessou abruptamente. O silêncio tomou conta da floresta, mas os galhos começaram a se mover, como se dezenas de mãos invisíveis a cercassem. Assustada, Maria recuou tropeçando, mas a cesta desapareceu diante de seus olhos. No lugar onde estava, agora havia apenas terra revirada, como uma cova recente. De repente, o celular em sua mão vibrou sozinho, ligando a câmera frontal. Na tela, ela não via seu próprio reflexo, mas sim o rosto de uma mulher pálida, chorando, com sangue escorrendo dos olhos. A mulher repetia em sussurros: "Devolva meu filho, devolva meu filho." Maria deixou o celular cair e correu em direção à estrada, mas a floresta parecia se alongar infinitamente, como se o caminho estivesse sendo distorcido. O choro do bebê voltou, desta vez atrás dela, cada vez mais alto, quase ensurdecedor. Horas se passaram até que Maria, exausta, finalmente encontrou a saída da mata. Mas quando alcançou a estrada, percebeu que não estava mais perto da cidade. Em vez disso, estava diante de um casarão antigo, abandonado, com janelas quebradas e portas rangendo ao vento. O som do bebê ecoava de dentro da casa, como um convite inevitável. Incapaz de resistir, ela entrou. O interior estava coberto de poeira e móveis apodrecidos, mas no centro da sala havia várias cadeirinhas de madeira alinhadas, como se esperassem crianças. No chão, dezenas de mamadeiras quebradas e bonecas sem olhos espalhavam-se como oferendas. O choro se multiplicou, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Maria tentou fugir, mas a porta de entrada estava trancada, e as janelas agora estavam cobertas por tábuas que não estavam ali antes. No andar de cima, passos leves de crianças correram de um lado ao outro, seguidos de risadinhas abafadas. Ela subiu a escada com o coração disparado, atraída por um berço no fim do corredor. Dentro dele, o mesmo bebê da floresta a observava em silêncio. Ao redor, havia retratos antigos pendurados nas paredes, mostrando famílias da cidade. Para seu horror, entre os rostos reconheceu o de seus próprios avós, mas sempre com um bebê nos braços que ela jamais tinha visto. Era como se aquele ser fizesse parte de sua linhagem, esquecido e amaldiçoado. Antes que pudesse entender, o bebê começou a se transformar. Seu corpo se alongava,
os ossos estalando, enquanto a pele se tornava cinzenta e enrugada. Da boca aberta, o choro se tornou um grito agudo e lancinante, capaz de apagar as lâmpadas e estremecer o chão. Maria tentou correr, mas foi agarrada por mãos pequenas que surgiram do nada. Crianças pálidas e sem olhos que saíam das paredes, arrastando-a de volta para o berço. Seu último grito ecoou junto ao pranto incessante, até que o silêncio dominou novamente. Dias depois, moradores encontraram seu celular na estrada, ainda gravando, como o som de um bebê chorando ao fundo. Desde então, muitos evitam passar perto da floresta, temendo ouvir o mesmo chamado que levou Maria a nunca mais voltar. Na década de 70, um hospital infantil foi construído em uma cidade pequena do interior. Inicialmente, era visto como um avanço para a região, já que possuía um setor exclusivo para recém-nascidos e um berçário moderno, equipado com tudo o que havia de mais atual na época. Porém, após apenas alguns anos de funcionamento, uma tragédia assolou o lugar. Vários bebês começaram a morrer misteriosamente durante a madrugada, sempre entre 2 e 3 horas da manhã. Médicos e enfermeiras juravam que não havia explicação, mas moradores diziam ouvir, do lado de fora, um coro de choros que não cessava nem depois dos enterros. O hospital acabou sendo fechado às pressas, e com o tempo foi esquecido, suas portas lacradas e seus corredores tomados pelo mofo. Décadas mais tarde, um grupo de jovens decidiu invadir o antigo hospital, atraídos pelas histórias sombrias. Armados com lanternas e celulares, iam das lendas, mas logo o ambiente começou a pesar. O ar era sufocante, impregnado de cheiro de ferrugem e desinfetante velho. Conforme avançavam pelos corredores, começaram a notar pequenas marcas de mãos nas paredes, como se crianças as tivessem deixado gravadas na poeira. Um dos rapazes, chamado Rafael, ouviu claramente o som de um chocalho vindo do andar de cima. Ele tentou ignorar, mas o objeto apareceu no chão, diante dele, balançando sozinho. As meninas do grupo começaram a sentir náuseas. Uma delas jurou ter visto uma sombra passar rastejando, carregando algo parecido com um bebê. Quando chegaram ao antigo berçário, encontraram fileiras de berços enferrujados, cobertos de poeira e lençóis rasgados. Alguns móveis ainda estavam intactos, mas o que mais chamava a atenção eram os brinquedos, bonecas decapitadas, ursinhos queimados e mamadeiras cheias de um líquido escuro e coagulado. De repente, um choro começou a ecoar, primeiro baixo, depois em várias direções, até se tornar um coro ensurdecedor. Um dos jovens, desesperado, chutou um berço para mostrar que nada havia ali dentro, mas imediatamente o objeto se moveu sozinho, deslizando até bater na parede. As lâmpadas queimadas começaram a piscar com uma luz fraca, revelando por alguns segundos várias figuras de crianças de pele acinzentada e olhos fundos, encarando o grupo em silêncio absoluto. O pânico tomou conta. Rafael tentou gravar com o celular, mas o aparelho desligou sozinho, mesmo com a bateria cheia. As figuras desapareceram, restando apenas o som de passos minúsculos que cercavam todos eles. Então, ouviram a voz de uma enfermeira, baixa e arrastada, dizendo: "Hora da alimentação." Uma porta ao fundo do berçário se abriu sozinha, revelando uma sala menor, onde havia uma cadeira de rodas coberta por panos. Ao retirarem o tecido, encontraram uma boneca grotesca, costurada com pedaços de pano sujo e olhos de vidro rachados. No colo dela, uma garrafa de vidro cheia de dentes de leite. Enquanto olhavam horrorizados, a porta se fechou atrás deles com violência, prendendo-os. A boneca começou a se mexer, abrindo a boca de pano de onde saiu um choro profundo, grave demais para algo tão pequeno. O som ecoava pelo hospital, e os jovens tapavam os ouvidos, tentando fugir. As paredes começaram a se encher de manchas escuras, lembrando o sangue fresco, que escorria até formar poças no chão. Um por um, os celulares acenderam sozinhos, mostrando vídeos antigos, bebês sendo segurados por mãos esqueléticas, enquanto choravam sem parar. As meninas gritaram, tentando quebrar a janela, mas do lado de fora só se via escuridão absoluta,
como se o hospital estivesse isolado do mundo real. Então, um dos berços se arrastou até o centro da sala e algo começou a emergir dele. Um bebê deformado, com 4 braços e o rosto dividido em 2. O ser abriu a boca, emitindo não um choro, mas um grito estridente que fez o vidro das janelas estourar. O grupo tentou correr, mas cada corredor os levava de volta ao berçário, como se estivessem presos em um ciclo. Um a um, foram arrastados pelas crianças pálidas que surgiam das paredes, levados para dentro dos berços, onde desapareciam. Apenas Rafael conseguiu escapar, encontrando a saída principal, mas ao olhar para trás viu que o hospital inteiro parecia intacto, como se nunca tivesse sido abandonado. Enfermeiras caminhavam normalmente pelos corredores, carregando bebês, e ao fundo ele ouviu claramente seu nome ser chamado com voz infantil. Sem coragem de voltar, fugiu sem parar até a cidade. Até hoje, ele garante que nunca foi a mesma pessoa. Em todas as noites, antes de dormir, ouve nitidamente o som de um choro vindo do canto do quarto enquanto acende a luz. Encontra no chão marcas de pequenas mãos sujas de sangue. Numa noite de tempestade intensa, os moradores de uma cidade do interior foram surpreendidos por um estranho som que vinha junto com o barulho da chuva. Era o choro de um bebê, carregado pelo vento e misturado ao som da água que corria pelas ruas alagadas. Alguns acreditaram ser apenas ilusão, já que ninguém em sã consciência deixaria uma criança exposta àquela situação. Mas Helena, uma jovem professora, ao sair para verificar os estragos próximos à sua casa, viu algo que gelou seu corpo. Um pequeno cesto de palha boiava pela enxurrada, descendo lentamente a rua. Dentro dele, uma manta branca molhada escondia o que parecia ser um bebê. Instintivamente, ela correu para salvá-lo, ignorando os trovões e a água gelada que subia até seus joelhos. Quando finalmente conseguiu pegar o cesto, sentiu o peso de algo vivo em seus braços. Porém, ao abrir a manta, não encontrou um bebê comum, mas sim uma figura com pele enegrecida e olhos completamente brancos, que a encarava em silêncio antes de soltar um grito agudo que não parecia humano. Helena caiu para trás, deixando o cesto escorregar de suas mãos. O objeto, ao tocar novamente a água, desapareceu como se nunca tivesse existido. Desorientada, ela voltou correndo para casa, tentando se convencer de que era apenas efeito da exaustão e da tempestade. Contudo, ao entrar, notou que o interior da casa estava encharcado, apesar de não haver sinais de goteiras. Pequenas pegadas molhadas percorriam o chão até o quarto onde guardava alguns brinquedos antigos de família. Ao abrir a porta, encontrou o berço de sua infância montado, algo impossível, já que havia sido desmontado há anos. Dentro dele, a manta molhada repousava dobrada, exalando um cheiro de terra úmida e fel. O choro do bebê ecoou outra vez, vindo agora de dentro de sua própria casa. Apavorada, Helena tentou ligar para a polícia, mas o telefone não tinha sinal. O relógio de parede havia parado exatamente às 3h03 da madrugada, e as luzes piscavam sem parar. Seguindo o som, ela desceu até o porão, lugar que evitava desde pequena, pois sempre dizia sentir que havia algo escondido ali. Ao acender a lanterna, deparou-se com uma visão grotesca. Dezenas de bonecas antigas estavam alinhadas no chão, todas molhadas, com olhos arrancados e bocas costuradas. No centro, o cesto de palha reaparecera, e dentro dele o bebê estranho a observava. Helena percebeu que a cada vez que olhava para a criatura, ela parecia maior, como se estivesse crescendo em velocidade anormal. O choro agora era intercalado por risadas sufocadas, graves demais para algo que deveria ser um recém-nascido. Desesperada, Helena tentou sair correndo, mas a porta do porão se fechou com violência. As bonecas começaram a se mover, virando lentamente suas cabeças na direção dela. O bebê ergueu os braços, e a água da tempestade começou a infiltrar-se pelas frestas, subindo pelo porão até cobrir seus tornozelos. Helena sentia como se estivesse se afogando em terra firme. Vozes sussurravam seu nome, vindas da água, repetindo frases desconexas sobre filhos esquecidos e mães que abandonam.
Ela se lembrou de uma antiga história contada por sua avó. Dizia-se que, há muito tempo, mulheres que tiravam a vida de seus bebês durante enchentes eram condenadas a ouvir o choro deles para sempre. O terror cresceu dentro dela quando entendeu que talvez o bebê não buscasse acolhimento, mas vingança. A água subiu até a altura de sua cintura, e Helena sentiu mãos pequenas agarrando suas pernas por baixo da superfície. Gritou, tentando se soltar, mas quanto mais se debatia, mais fortes ficavam os puxões. O bebê, agora com aparência quase humana, mas com o rosto deformado e cheio de cicatrizes, abriu a boca e começou a engolir a água ao redor, como se fosse o centro de um redemoinho. As bonecas, que antes apenas observavam, começaram a emitir sons semelhantes a choros abafados. O ambiente inteiro parecia clamar por ela. Helena percebeu que não havia saída. Ou encarava aquilo, ou seria arrastada para o fundo daquele porão alagado. Tremendo, aproximou-se do cesto e pegou o bebê em seus braços, na esperança de apaziguar o espírito. No instante em que o segurou, o choro cessou. O silêncio foi tão absoluto que a tempestade, lá fora, parecia ter desaparecido. Helena olhou para o rosto da criatura, e por um breve momento, ele se transformou em um bebê comum, com olhos brilhantes e sorriso doce. Mas antes que pudesse acreditar que tudo tinha acabado, sentiu algo rastejando dentro de seu corpo, como se milhares de pequenas mãos estivessem a invadindo por dentro. O bebê desapareceu de seus braços e a água recuou, deixando-a caída no chão do porão. Quando amanheceu, vizinhos encontraram a casa intacta, mas Helena estava irreconhecível, sua pele enrugada como a de alguém muito mais velho e seus olhos totalmente brancos. Desde então, em noite de tempestade, moradores afirmam ouvir um bebê chorando pela enxurrada, e alguns juram ver um cesto de palha descendo pelas ruas alagadas, sempre em direção à casa abandonada de Helena. No topo de uma colina isolada, havia um casarão antigo que, segundo os moradores mais velhos, funcionara como uma maternidade clandestina durante os anos 50. Pouco se falava sobre o lugar, mas os boatos corriam. Médicos sem licença, parteiras desesperadas e mães que eram obrigadas a abandonar seus bebês após o parto. Muitos recém-nascidos simplesmente sumiam e nunca mais eram vistos. O casarão acabou fechado depois que várias mulheres morreram em circunstâncias suspeitas e desde então permaneceu vazio. Suas janelas sempre cobertas por tábuas e o portão enferrujado troncado com correntes. Porém, à noite, moradores afirmavam ouvir choros de bebês vindos de dentro da casa, seguidos por cantigas de ninar entoadas em vozes roucas. Décadas depois, um grupo de estudantes de jornalismo decidiu investigar a lenda para um documentário, sem imaginar que encontrariam mais do que histórias. Ao entrarem no casarão, o ar estava denso, impregnado de cheiro de mofo e ferrugem. O chão rangia sob cada passo, e as paredes estavam manchadas como se o tempo tivesse tentado apagar rastros de sangue. Eles seguiram em direção ao andar de cima, onde, segundo a lenda, ficava o quarto dos recém-nascidos. Era um cômodo longo, com várias fileiras de berços ainda intactos, alguns cobertos por panos rasgados. Estranhamente, todos estavam dispostos de forma organizada, como se ainda fossem usados. No fundo do quarto havia uma poltrona de balanço que começou a render sozinha assim que entraram. De repente, um choro baixo ecoou no ambiente. Uma das estudantes, chamada Beatriz, sentiu algo tocar sua mão. Uma pequena pegada de sangue se formou em sua pele, desaparecendo em seguida. O grupo começou a tremer, mas a curiosidade foi mais forte e decidiram filmar tudo. Conforme filmavam, perceberam que cada berço parecia abrigar algo invisível. A câmera captava movimentos sutis, mantas se levantando sozinhas, brinquedos se balançando, sombras rastejando pelo chão. Um dos rapazes, tentando bancar o corajoso, retirou o pano de um dos berços e o que viu fez seu corpo gelar. Havia um bebê dentro dele, mas seu rosto estava deformado, como se tivesse sido costurado com pele de diferentes pessoas. O bebê abriu os olhos, revelando 2 buracos negros profundos,
e soltou um choro tão alto que os vidros das janelas estouraram. O som atraiu algo ainda pior. Passos pesados se aproximaram do corredor e uma figura alta, vestida como uma enfermeira antiga, surgiu. Seu rosto estava coberto por uma máscara de pano ensanguentada. Em suas mãos havia uma seringa enferrujada do tamanho de um punho. A enfermeira caminhava lentamente, cantando uma cantiga de ninar em voz rouca. Nana nenê, que a cuca vem pegar, ecoava pelas paredes enquanto os jovens tentavam se esconder. Mas a cada vez que a cantiga era entoada, os berços se agitavam, como se dezenas de bebês invisíveis chorassem em uníssono. Beatriz gravava tudo, mesmo tremendo, e percebeu que a câmera mostrava algo que os olhos não viam. Além da enfermeira, havia várias mulheres presas às paredes, como se tivessem sido costuradas nelas. Todas seguravam bebês mortos nos braços e choravam em silêncio. O grupo correu em direção à escada, mas o chão se abriu e todos despencaram de volta ao porão. Ali, encontraram mesas de parto enferrujadas, manchas antigas de sangue e vários potes de vidro alinhados em prateleiras, cada um contendo pequenos objetos, chupetas, cordões umbilicais e dentes de leite. O ambiente começou a girar e as portas do porão se fecharam com violência. Uma das alunas tentou quebrar os vidros, mas, ao fazê-lo, liberou um fedor insuportável e algo rastejante que se movia entre os frascos. O bebê deformado que viram no berço apareceu novamente, agora maior, engatinhando pelo chão em direção a eles. Sua pele se esticava e rasgava, revelando músculos expostos, e sua boca era grande demais para o rosto, cheia de dentes pontiagudos. O grupo gritou, tentando fugir, mas a enfermeira mascarada desceu as escadas, empunhando a seringa como uma arma. Uma a uma, ela começou a furar as paredes, e de cada buraco jorrava sangue fresco, que escorria até formar uma poça. Vozes de bebês ecoavam, repetindo mamãe, mamãe, em coro, até que as luzes se apagaram por completo. No escuro, gritos ecoaram, misturados ao choro incessante. Quando Beatriz acendeu o celular, viu que estava sozinha. Todos os outros haviam desaparecido. A enfermeira estava diante dela, imóvel, com a seringa apontada. Mas ao olhar pela tela do celular, percebeu a verdade. Ela mesma estava no colo da enfermeira, encolhida como um recém-nascido. Seu corpo real, ensanguentado e encolhido, estava sendo embalado no berço central do quarto. Em desespero, tentou fugir, mas suas pernas já não se moviam. O vídeo gravado em seu celular foi encontrado dias depois, entregue anonimamente na delegacia, mostrando todo o grupo entrando no casarão, mas nunca saindo. Hoje, quem passa perto da colina garante ouvir choro e cantigas de ninar, como se dezenas de bebês ainda estivessem à espera de suas mães perdidas, se quem ousa entrar nunca volta, a não ser como parte da coleção eterna do quarto dos recém-nascidos. Em um bairro nobre de São Paulo, uma casa antiga se destacava entre as demais pelo seu tamanho e aparência opressiva. Era conhecida como a Casa da Babá, pois ali, nos anos 80, trabalhará uma mulher chamada Clotilde, responsável por cuidar dos filhos de famílias ricas. A lenda dizia que Clotilde tinha uma obsessão doentia por bebês. Cantarolava canções estranhas para eles, embalava-os em panos muito apertados e dizia que, assim, ninguém jamais os tiraria de perto dela. Certa noite, os pais das crianças voltaram de uma festa e encontraram todos os bebês mortos nos berços, envoltos como múmias. Clotilde desapareceu sem deixar rastros, mas vizinhos juram que, desde então, à noite, ainda é possível ouvir uma voz feminina cantando acalantos pelas janelas daquela casa. Décadas depois, uma nova família se mudou para lá, com uma filha recém-nascida. E foi nesse ponto que o pesadelo começou. Os primeiros dias foram tranquilos, mas à noite, os pais começaram a ouvir passos lentos nos corredores. A babá eletrônica registrava movimentos estranhos, sombras que passavam diante da câmera, uma mão pálida que acariciava o berço e uma voz rouca que sussurrava: "Dorme, minha criança, dorme para sempre."
A mãe, Carla, achava que era a imaginação causada pelo cansaço da maternidade, mas o pai, Henrique, encontrou a babá eletrônica gravando sozinha mesmo desligada da tomada. Em uma das gravações, aparecia claramente uma mulher de vestido preto, debruçada sobre o berço da bebê, que sorria docemente como se conhecesse aquela figura. A situação se agravou quando começaram a aparecer manchas de sangue seco nas paredes do quarto, formando frases como "ela é minha e não acordem o bebê". Desesperados, os pais chamaram o padre para abençoar a casa. Durante a cerimônia, a bebê chorava sem parar, e o choro parecia ecoar por todos os cantos, multiplicando-se em dezenas de vozes. As luzes apagaram. Por um instante, todos ouviram claramente uma canção de ninar vinda do sótão. O padre subiu, acompanhado de Henrique, e encontrou lá em cima uma cadeira de balanço antiga que se movia sozinha. No chão, havia dezenas de fraldas antigas, todas manchadas de sangue. O padre insistiu que a família deixasse a casa, mas Carla não quis sair. Dizia que a filha parecia dormir melhor lá, como se estivesse protegida. Porém, a cada madrugada, a criança acordava com arranhões nos braços, como se mãos pequenas a segurassem com força. Uma noite, Henrique acordou com o som de passos descendo as escadas. Ao verificar, viu a própria filha nos braços de uma mulher pálida, de vestido preto, caminhando em direção à porta. Gritou, mas a figura desapareceu diante de seus olhos, deixando a criança caída no chão, ilesa. No entanto, na pele da bebê havia marcas de dedos impressas, como se tivesse sido segurada com violência. A família chamou a polícia, mas os agentes apenas riram, dizendo que provavelmente estavam estressados. No dia seguinte, um dos policiais retornou sozinho para investigar por curiosidade, mas nunca mais foi visto. Seu carro foi encontrado parado em frente à casa, e a única pista era uma gravação em seu rádio comunicador. O som de um bebê chorando, seguido por uma mulher cantando Nana Neném. Os acontecimentos se intensificaram. Carla começou a ter visões de Clotilde, que aparecia no espelho do banheiro com olhos completamente pretos e um sorriso alargado. Às vezes, encontrava bonecas antigas no berço da filha, vestidas com roupas costuradas à mão, e todas com a boca costurada por linhas grossas. Henrique, por sua vez, começou a sonhar todas as noites com o sótão, onde Clotilde embalava dezenas de bebês mortos em panos sujos, enquanto cantava para eles. O casal decidiu abandonar a casa, mas na noite em que arrumavam as malas, ouviram o choro da filha vindo de fora. Ao correrem para o jardim, viram o carrinho da criança balançando sozinho, vazio. A bebê havia sumido, e no chão havia apenas uma mensagem escrita com sangue: "Ela dormirá para sempre comigo". Desesperados, os pais nunca mais encontraram a filha. A polícia investigou o desaparecimento, mas não conseguiu nenhuma pista. O casal entrou em depressão e acabou se separando. A casa foi abandonada outra vez, mas continua de pé até hoje, com as janelas sempre fechadas. Vizinhos juram ouvir o choro de um bebê vindo de dentro e a cantiga de uma mulher embalando alguém. Alguns curiosos que entraram relatam ver uma babá de vestido preto andando pelos corredores, carregando uma criança nos braços. Sempre que tentam se aproximar, ela desaparece, deixando apenas um cheiro de sangue e leite azedo no ar. Até hoje, acredita-se que Clotilde continua vagando pela casa, condenada a roubar bebês para substituir aqueles que um dia perdeu, transformando-os em parte de sua eterna coleção de filhos amaldiçoados.